Olá pessoal, estamos de volta aqui então hoje batendo um papo a respeito de política, não é? De tudo o que está acontecendo. E aproveitando para dizer a vocês que no dia 2/10, dia das eleições, a partir das 16 horas, a do Vale TV vai estar em tempo real falando com você do que está acontecendo na cidade, os bastidores da política, se alguém foi preso, alguém não foi preso, tudo que estiver acontecendo naquele momento. E a partir das 17 horas, após o fechamento das urnas, o Marcelinho, que está hoje aqui, e eu, nós iremos comentar as eleições. Quem foi eleito, os vereadores eleitos, não só da cidade de Avaré, nós faremos um comentário da região, ok? Falando nisso, Marcelinho, diga uma coisa, nós estamos falando do debate, nós tivemos a ausência de um candidato no debate. Sim. Qual é a sua posição em respeito a isso? Eu acho lamentável. Eu acho lamentável o posicionamento do candidato, porque ela é uma oportunidade tremenda de conversar com a população. O processo que a do Vale TV fez é um processo democrático. Ele poderia muito bem estar lá e falar dos projetos, das propostas dele. O candidato, aliás, não participou de nenhuma entrevista em nenhum órgão de imprensa de Avaré. Seja jornais, sejam blogs, seja rádio, ele não participou. E a TV conseguiu, né, meros 30 segundos com eles, mas conseguiu falar com o candidato. Então ele deu aí uma importância maior, talvez, ou uma prioridade para uma TV que ele acha que tem uma abrangência maior, mas não deu prioridade para a imprensa local, para as pessoas que queriam ouvir as propostas dele. Né? O jornal A Comarca procurou, o jornal A Voz do Vale procurou, o site Vale Urgente procurou, rádios procuraram, só que ele não, simplesmente, do Vale TV procurou ele, estamos procurando ele novamente, teve outras oportunidades que a gente pode gravar, e ele simplesmente se ausenta de estar participando e estar se mostrando para a população. Não sabemos o motivo real, podemos imaginar, talvez não esteja preparado para enfrentar aí perguntas, né, para um jornalista perguntando, se está preparado, se tem pleno conhecimento geral do plano do próprio governo dele, não sabemos. Agora, o que é lamentável, ele não participar, ele não mostrar cara e não falar diretamente com a população. Ter essa oportunidade que ele teve na do Vale TV, de estar aparecendo, de estar mostrando o seu rosto para o povo, realmente, eu acho que ele perdeu e muito. E como dos outros órgãos também. Perdeu de falar com a população. Isso é um fato lamentável, que não pode ocorrer. Agora ficam aí, ele entrando com ações aí contra outro candidato, ações totalmente sem noção alguma, né? Acabou entrando uma ação contra o candidato Denilson Ziroldo, porque no material de campanha do Ziroldo, o nome da vice-prefeita está um pouquinho maior, um pouquinho menor do que a legislação permite. Isso é um absurdo. Acho que nós temos que debater e falar de coisas boas, não ficar se pegando com pequenas formalidades bobas, né? Até mesmo a coligação do Marcelo Ortega, que entrou com uma ação contra o Jô Silvestre, né, a coligação do Jô Silvestre, falando, porque o PSOL tinha o nome do PSOL, e o PSOL não existe mais em Avaré, né, e não poderia ser utilizado. Então eles estão se pegando em coisas pequenas. Até a gente estava conversando aqui, falando até da política local, da campanha, né, que está muito morna, está muito fraca. Né? Tem candidato que acha que já ganhou. Tem outro que ele sabe que não vai ganhar e talvez ele tente tirar a voto de alguém. Então tem uma coisinha muito xoxa, na minha opinião. Eu acho que nesse caso pontual do candidato que não compareceu, eu acho que quem perdeu foi ele e não está conversando com a população. Uma pergunta para o nosso pesquisador. Dizia, nós estamos falando aí de política, só que você que pesquisa, você está por dentro da história, nós temos uma história completamente diferente de tudo o que nós já passamos. Por exemplo, crise econômica, falta de dinheiro, 45 dias. Qual é a visão sua disso? É uma eleição atípica. Historicamente, me parece que o eleitor tem essa dificuldade. Essa questão de um candidato não se expor, não se comunicar, é grave também. Não é? Quer dizer, o que nós queremos conhecer? O que o eleitor quer? Quer conhecer a mensagem de cada um, a proposta, já que nós estamos nesse momento crítico e para todos, sabe como é que a cidade vai ser governada numa situação dessa que não tem precedentes. Eu nunca vi a prefeitura de Avaré, o Lucas sabe disso, numa situação como essa. Em 30 anos
trabalhando na prefeitura, acompanhando aí já 8 transições de governo, a gente observa que dessa vez o desafio, esses 3 que concorrem, que postulam a cadeira do executivo, tem que ter clareza, tem que ter seriedade, responsabilidade, porque vai tratar com uma coisa pública num momento em que o país se pergunta, né, para onde nós vamos. Tem consciência da bucha que vai enfrentar. Exatamente. Esse é um desafio. Exatamente. É um abacaxi azedo complicado. Né? A bucha que eles vão enfrentar é coisa para o secretário de comunicação. Lucas, o problema é tão grande, a dimensão da crise é tão grande, veio de cima para baixo, que 45% dos atuais prefeitos que poderiam concorrer não estão concorrendo. Você tem 92 cidades com um candidato a prefeito. Exato. Quer dizer... Nós já tivemos uma vez um candidato único, mas numa situação diferente, em 1968, por exemplo, né? Na eleição o Fernando Pimentel foi eleito, mas era, digamos assim, no auge da ditadura militar, mas não por isso. Economicamente, sim, a gente estava naquela expectativa, né? E hoje os cofres municipais estão aí zerados. Então, quem é dos 3 que estão se habilitando a isso tem que falar, tem que mostrar, tem que passar confiança à população, ao eleitor, e nós estamos nesse momento complicado. Nós tivemos uma história já de dívida alta. Como é que conta aquela história da década de... Sim, nós já passamos. Na verdade, entre 10 e 20, aí... Naquele momento, quem vai ao Paço Municipal observa na escadaria uma placa em que a sociedade se uniu, os empresários da época, cafeicultores, né, o Coronel João Cruz, enfim, ali figuras se juntaram, quitaram a dívida do município, né, naquele momento, e o prefeito era Edmundo Trench. Isso, após o Edmundo Trench, não causada a crise por ele, mas naquele período... Crise nacional que atingiu a nós? Não, era uma crise regional, local, né, em 1919 e até entre 1919 e 1923. Então, há 90 anos, a cidade passou por um período crítico e que motivou a união. Naquela época, não havia uma eleição direta para prefeito, né? Havia eleições para a Câmara e a Câmara indicava um dos vereadores para exercer a função executiva. Como é que é? Eles elegiam os vereadores, tanto que havia, se você observar em obras antigas, como lá no mercado, existe uma placa Prefeitura da Câmara Municipal de Avaré. Então, naquele período, não havia uma eleição direta para prefeito. Eram eleitos os vereadores e os vereadores... Exatamente. Então, naquele período, houve isso. E aí, os governantes se uniram, pediram o apoio da sociedade, houve a contribuição de vários benfeitores e o município então conseguiu a partir dali zerar a sua dívida e recomeçar. Você sobe a escada do Paço Municipal, está logo ali tá de frente com uma placa, tem o nome dos que pagaram, dos que ajudaram a pagar. A crise, então, antigamente, pode ter sido muito grave, mas a crise agora atual ganha uma proporção ainda maior. E hoje era local, lógico, né? Agora isso. Não estou falando da proporção local mesmo da crise devido às redes sociais. Acho que a internet mexeu realmente e tornou a crise, se é uma grave crise, ainda uma proporção muito maior do que vem afetando a cidade. Vamos abranger, então. A imprensa. Também, as redes sociais. Então, mas não vamos só... Toda a imprensa, parte da imprensa maximizou a crise. Sim, lógico. Alguns órgãos de imprensa concorda, do seu jeito, né? Concordo em partes. Essa análise, a gente não pode dizer que a mídia toda, setores da mídia... Que ela estimulou a crise. Sim. A interpretação que se dá, por exemplo, nos efeitos hoje da prisão do ministro, depois o juiz Sérgio Moro liberou por uma razão, aí já houve um impacto disso tudo, versões encontradas. Acho que o Marcelo está dizendo a avalanche de informação que chega, que as redes sociais proporcionam. Nós estamos nessa mudança, a sociedade da informação. Exato.
E isso faz com que a gente veja como cada um de nós, enquanto indivíduos, temos que repensar isso. Agir, ter discernimento. Coerência, né? Exato. Porque senão a gente vai se aprofundar. As redes acho que intensificaram isso. O cidadão passou a ter opinião de tudo. Ah, sim. Não, mas nem sempre opiniões que tenham consistência, exato, no sentido assim. Às vezes são coisas absurdas. Que se gerou também, o sujeito passou a ler menos. Dizem hoje que o sujeito não tem paciência de ler mais do que 140 caracteres. Exatamente. Mas se tornou mais um canal também para a população cobrar melhorias para o seu bairro. Nesse ponto, nesse sentido. Né? Não, mas tudo bem, mas essa informação que o Lucas traz aí é triste, porque você veja bem, a população não está lendo. Sim. 140 caracteres? 140 caracteres é uma brincadeira porque é o limite do Twitter. Não que seja isso, logicamente. Mas está lendo pouco. Se lê menos, né? O sujeito hoje não pega um livro, isso, aquilo. Isso vai fazer o quê? É a mesma coisa do governo não dar escola. Quando não dava escola, nós vamos criar aí alienados. Com certeza. Que não vão discutir, não é? E aí que tá. E os candidatos... A informação Google. Os candidatos, então, o que a gente cobra deles? Clareza, né? No envio. E proximidade, né? Proximidade. Para que a gente tenha condições de provocar uma mudança nesse momento que é crítico. A gente não sabe, a cidade nunca chegou a esse ponto, né? Não é a responsabilidade do governante atual, é uma consequência que vem de longe, e vem de cima, né? Mas ela existe e precisa ser enfrentada. Ô Maza, o seu jornal, Sudoeste do Estado, ele cobre quantas cidades na nossa região? 17 cidades. O que está acontecendo em Avaré? Está se reproduzindo nesses 17 municípios? Qual é a sua visão? Então, quando o Marcelo fala aqui que está morno, outro dia eu estava conversando com o pessoal do jornal de Fartura, eu moro aqui em Avaré, viu? E o pessoal, a política, como é que está em Avaré? Porque eu falei assim, aqui em Avaré, há uma semana atrás, quieto, até o debate estava muito quieto, o debate deu uma agitada, né? E, por exemplo, Fartura, a coisa pega lá. No Facebook tem um grupo lá que chama Fartura Politicamente Correto. O pau quebra mesmo, né? Sabe? Um fala, outro fala, e a cidade está fervorosa, né? Quantos candidatos nós temos lá? Lá são 3. 3 candidatos. 3. Então, assim, a cidade pequena se vive mais a eleição. Itaí também é outra cidade. Itaí, tem bastante candidatos. Santa Bárbara, percebo que lá são um colégio pequeno, deve ter o que nem 3 mil eleitores e são 3 candidatos. Então é voto disputado casa a casa, né? Então só para complementar o que o Marcelo falou da ausência do candidato, é uma pena. Estão falando que de tanta informação, de tanta coisa que tem que saber do candidato. A prefeitura me corrija, tem mais 3 mil funcionários, 8 milhões para pagar. E a gente precisava ouvir desse candidato, como ouvimos do Marcelo e do Denilson, o que ele vai fazer para pagar as contas? Quem que ele vai pagar? O que vai fazer com o funcionário? Então a ausência do Jô Silvestre, tanto no debate como na imprensa, dá a ele a comodidade de fazer o que ele quiser. Ele não assume compromisso, entendeu? Porque o candidato, quando ele começa a falar, começa a se expor, ele começa a assumir compromisso. Com certeza. Plano de saúde e tal. Então, eu acho que a tática do Jô, ele acha que ele está eleito, pelo que eu ouço o burburinho aí na praça. Como achava na última também, né? A tática dele é ficar quieto, porque aí ele não tem compromisso com ninguém. Ele fala o que ele quiser. Então é perigoso isso, né? Eu acho que ele devia mudar a tática dele, devia botar a cara. Ele não está botando a cara porque ele acha que ele está bem, que se ele falar alguma besteira pode cair. Então é uma tática dele. Mas é uma tática também que... Acho que é pior para ele, né? Pior para todo mundo, né? Pior para ele também, porque se ele, vamos dizer que ele venha a ser prefeito, ele tem que se acostumar a falar com a imprensa, a falar com as pessoas. Não duvido que ele fale. Ele tem fraquejo com a imprensa. Não é isso. A questão é a seguinte, o problema é que se ele for eleito, nós não temos que cobrar dele. Ele não assumiu o compromisso. Mas a imprensa vai cobrar, não vai, sempre cobra, né? Não tem jeito. A gente está falando até do governo que vai assumir, que o próximo prefeito vai assumir. Conversei com o Leonardo do Espírito Santo, que é presidente do sindicato dos funcionários de Avaré,
eles estarão fazendo uma assembleia aí para decidir uma greve geral ou não. E daí conversando com ele, falei, não, os funcionários que não estão só preocupados com a atual administração. Eles estão preocupados no ano que vem. Se vai continuar janeiro, fevereiro, março, eles recebendo atrasado ou vão receber em dia. Então eles pedem uma... Ou nem receber. Ou nem receber. O que eles pedem? Isso o presidente falando que os servidores pensam, né? Que o próximo candidato que vier a ser eleito se reúna com os funcionários, que deixe os funcionários participar dessa transição de governo. Mas quando você vê uma ausência de candidato, que não fala, em que temos aí, que falou, 45 dias de campanha, todo mundo sem dinheiro, e tem vários órgãos de imprensa dando o espaço de graça para o candidato e ele não se utiliza, realmente como que a população vai falar, vou votar nesse porque ele é filho de tal fulano? Eu acho que pai, filho é filho e cada um tem o seu jeito de governar. Eu acho que, volto a falar, quem perdeu muito nisso daí foi o candidato que não compareceu ao debate e não comparece a entrevistas gerais. Ô Wagner, eu só quero apontar, foi falar sobre crise aqui. Sim. Realmente estamos em crise. Mas você também não é tão novo assim quanto eu? Pouco, né? Os cabelos que eu tenho não são brancos ainda. Mas, é porque eu não tenho. Mas você não tem. Eu vivi a crise dos anos 80. Sim. Que a fração estava 80%, né? Tinha o overnight, né? O dinheiro de um dia para o outro dava um pulo. E cartão de crédito ninguém aceitava porque as empresas tinham uma inflação muito alta, tinha 30 dias para receber e não aceitava cartão. Então, nós estamos em crise sim, mas as crises são cíclicas. Então, assim, a gente não pode valorizar tanto a crise assim. Ela existe, tem desemprego, tem. Mas eu acho que a gente tem que achar meios para sair dela. Né? A gente queria conhecer, é o que a gente fala, que os candidatos, cada qual, diga os caminhos que eles querem percorrer para sair da crise. Mas outro problema muito grande da crise, não sei se o Lucas concorda comigo, 70% hoje de verbas da cidade vem do governo federal e estadual. Sim. A cidade arrecada muito pouco. Né? Então acho que a cidade deveria gerar muito mais, ter mais recursos, menos dependência. Isso, porque se depender do governo federal e estadual, cada mês passa, vai diminuindo o repasse do fundo de participação do município. A Folha de São Paulo publicou um ranking sobre eficiência dos municípios e a gente viu que nós perdemos eficiência, né? Avaré. E em função de que quando eu entrei na prefeitura em 1985, eram 500 funcionários. Hoje, 30 anos depois, são 3.000 funcionários. Se comparar com Botucatu tem 130 mil habitantes, nós temos 90, lá são 2.200 funcionários municipais. E aqui nós já temos 3.000 na proporção, vejam aí a diferença, enquanto lá o parque industrial é maior, há empresas maiores, né? Então isso fazendo uma comparação, digamos, Wagner, na questão do conflito político sempre existiu em liderança regional. Né? A Avaré, nos anos 30, foi mais importante economicamente, como uma força do algodão, e na época governo Bretas, a Avaré foi sede regional, Botucatu pertencia à região de Avaré, vejam só. Né? Claro, do ponto de vista, naquele contexto de época, político de época. 38, 39, 40, 41. Né? E a Avaré era a maior produtora de algodão do país, exportava para o Japão. Era um fenômeno, né? Substituiu Gisele, o café. Eu vou encerrar esse bloco e nós vamos começar a pergunta vai ser para você, por que a Avaré deixou de ser protagonista? Que é nessa linha de raciocínio. Sim. Pessoal, aguarde que voltaremos já.